com vocês? Espero que sim! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. Sem mais demora, bora lá para nossa receitinha! Vamos preparar então a massa das nossas fatias. E aqui eu tenho 4 ovos inteiros, são ovos de tamanho grande. E eu vou acrescentar aos ovos 4 colheres de sopa de açúcar. Eu estou usando aqui açúcar refinado. Pode usar também açúcar cristal, porém o açúcar refinado deixa a massa do bolo mais fofinha. E agora nós vamos bater, tá? Na batedeira por aproximadamente 8 minutinhos. Essa mistura tem que se transformar num creme super fofinho, bem clarinho e aerado. Eu vou usar a batedeira planetária, mas você pode fazer numa batedeira mais simples que dá certo também. Pode ser que demore um pouquinho mais de tempo para essa mistura adquirir a consistência necessária, mas dá certo. Desliguei aqui então após 8 minutinhos e vejam que maravilha! Como aquela mistura de ovos com açúcar cresceu, ficou bem clarinha e aerada. O próximo passo aqui é acrescentarmos então a farinha de trigo. Se você ficar com receio de colocar a farinha aqui na batedeira, você pode então peneirar a sua farinha e misturar à mão com um fouet. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que não dá erro, tá? E nós vamos colocar 3 colheres de sopa de farinha. E eu vou colocar 1 colher e vou bater. Porém, gente, não é bater, tá? É misturar na velocidade mínima da batedeira. Eu não vou acelerar, vou deixar para vocês verem o tempo certinho, olha. Misturou a primeira, desliguei. Vou colocar então a segunda colher. Novamente, ligo. Desliguei. E a terceira colher de farinha, mesma coisa, vamos ligar a batedeira na posição mínima e misturar. Percebam, gente, que eu não deixo batendo, misturou, eu desliguei. Inclusive, aqui na lateral, olha, não sei se dá pra ver aqui na câmera, deixa eu ver se dá pra me mostrar. Aqui nessa lateral tem bastante farinha ainda grudadinha, mas não tem problema, deixa ela aí por enquanto. E como eu estou fazendo uma massa de chocolate, eu vou colocar 1 colher de chocolate em pó. O chocolate em pó que eu estou usando é 50% cacau. Você pode usar o 32% também ou o 100%. Porém, gente, com o cacau 100%, a massa fica um pouquinho seca, tá? Então, eu sempre prefiro colocar o 50% ou até mesmo o 32%. Como eu quero a minha massa mais escurinha, estou usando 50. E aqui eu vou fazer o mesmo processo. Vou ligar a batedeira na posição mínima, somente para misturar. Misturou, vou desligar. Percebam que não ficou totalmente misturado, né? Não tem problema. Vou retirar agora aqui da batedeira. Por que eu não deixei misturar tudo? Porque eu não posso perder a aeração dos ovos. E se eu deixar batendo lá na batedeira, vai acabar, tá? Perdendo essa fofura aqui dos ovos batidos. Então, agora, eu venho aqui com o próprio batedor, né? O globo aqui da batedeira, e vou misturando a minha massa. Você pode usar aí também um fouet ou uma espátula, tá? É que como esse daqui já está, né, sujinho de massa... Sujinho no bom sentido, né, gente? Então, eu vou continuar usando ele mesmo. E aqui, eu vou colocar meia colher de sopa de fermento em pó. Só meia, tá? E agora, eu vou misturar para agregar aqui o fermento na massa. E eu vou fazer o meu bolo nessa forminha retangular e ela é alta, porque eu vou fazer as fatias, né? A slice cake. Então, gente, essa forminha aqui... Ela tem aqui de comprimento 22 centímetros, tem 9 de altura e 10 de largura, tá? Se você for trabalhar com as fatias, eu sugiro que você compre forminhas assim. Na internet você encontra com facilidade. E elas já ficam assim bem certinhas, né? Para trabalharmos então fazendo a fatia slice cake. Coloco então aqui na forminha toda a massa.
E eu vou assar esse bolo em forno pré-aquecido, meu forno está em 180 graus, tá? E ele assa rápido, geralmente 35 minutinhos está assado. Porém, gente, deixa ele assar completamente, porque esse tipo de bolo que tem bastante aeração dos ovos, né? Bastante espuminha, se você retira antes do tempo do forno, ele abaixa, tá? Então, deixa seu forno lá na temperatura no máximo 180 graus, deixa ele assar em forno baixo. E depois você vai fazer o teste do palitinho, tá? Se você ainda não tem prática, enfia o palitinho na massa, vê se vai sair sequinho. Se sair sequinho, é porque o seu bolo já está bom. Então, agora vamos lá pro forno e depois a gente vai dando aqui continuidade. Pessoal, o meu bolo já assou, tá? Eu retirei da forminha, já até lavei minha forminha, forrei ela aqui com um saquinho plástico, porque eu vou montar o bolo na forma. A minha massinha eu cortei aqui em 3 camadas e, gente, olha como ela é bonita. Coloco aqui, então, dentro da forma a primeira parte da massa. E para rechearmos o bolo, eu vou utilizar aqui 2 recheios que eu já ensinei para vocês aqui no canal, tá? A primeira camada do bolo vai ser de creme de leite ninho, que é este recheio que eu estou mostrando. E eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo e também o card passando aqui no cantinho, onde você pode clicar para aprender essa maravilha. E a segunda camada de recheio, nós vamos utilizar esse creme sabor brigadeiro, que eu também vou deixar o link aqui na descrição. Pessoal, então eu umedeci aqui a primeira camada de bolo, tá? E coloquei sobre ela o meu recheio de leite ninho. É que infelizmente eu acabei não gravando aqui pra vocês, mas eu vou mostrar aqui. Eu tinha cerca de 800 gramas de recheio, tá? E eu usei todo ele, então, na primeira camada. Coloquei a segunda camada de bolo, umedeci e agora vou colocar o recheio sabor brigadeiro. E vou utilizar aqui também cerca de 600 gramas de recheio. Então, vamos lá, vou pegar aqui o meu recheio, tá? A massa já está umedecida e vou colocar o recheio sobre a massa e espalhar. A calda que eu fiz para molhar esse bolo é uma calda de leite condensado. Então, eu peguei 250 ml de água filtrada, tá? E misturei com 3 colheres de sopa de leite condensado. Se você for usar uma água da torneira, a minha sugestão é que você ferva a água antes de fazer a calda. Então, essa calda é bem simples. Mistura a água com o leite condensado e já temos aqui a calda prontinha. De colocar aqui, então, alisei o recheio, tá? Sempre eu tento deixar ele assim, olha, bem certinho. E vou colocar agora, então, a última camada de bolo. Como essa massa, ela é muito boa, gente, muito fofinha, eu vou colocar aqui o lado que era do fundo mesmo, virado pra baixo, tá? Não tem problema. E vamos molhar também essa parte do bolo. E, pessoal, como as receitas aqui dos recheios que eu ensinei para vocês nos outros vídeos, ela rende aproximadamente aqui 800, 850 gramas, o que sobrar de recheio você pode congelar, tá? Por até 30 dias. Depois que eu coloco aqui, então, a calda, eu venho fazendo aqui uma suave pressão, tá? Eu não gosto de apertar muito meus bolos, porque senão, gente, a fofura da massa vai embora, tá? Fica tão compacta a massa no meio do recheio que a gente nem vê a massa. Então, é uma suave pressão. E eu vou cobrir o meu bolo aqui também com saquinho. E vou deixar ele na geladeira por pelo menos umas 4, 5 horas, tá? Pra juntar bem aqui o recheio na massa antes de nós cortarmos as fatias. Lembrando, gente, que para fazer a slice é bom um recheio estruturado como esse que eu ensinei para vocês. Se você quiser fazer também de um dia para o outro, também pode. E se você quiser aí um dia acelerar a sua produção, você pode pegar um dia aí para fazer várias slice cakes e você faz assim, olha, nesse momento você congela e aí você pode estar congelando por até 30 dias. E quando você quiser cortar as fatias, você vai retirar então a sua forma, né, com o bolo lá do congelador ou do freezer, coloca na geladeira até descongelar e depois pode cortar as fatias normalmente. Aqui o meu bolo, então, já ficou na geladeira, tá? Ficou, acho que ficou aqui, acredito que umas 4, 5 horas. E eu vou desenformar. E olha, gente,
Que lindíssimo! Quanto recheio, né? E aqui, pessoal, para embalar a minha fatia, né, a slice cake, eu fiz uma embalagem parecida com algumas que nós vemos aí nas redes sociais, tá? Agora, eu já até vi na internet para vender, mas até um mês ou 2 atrás não tinha. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço, tá? Porque de repente, de onde você está me vendo, não tem a embalagem, o frete é caro para chegar, então você pode fazer a sua também. Eu peguei aqui cartolina branca, tá? E eu cortei um retângulo da mesma largura do meu bolo. Então, aqui o meu bolo tem 10 centímetros de largura, eu cortei aqui com 10 centímetros de largura. Já a altura, o meu bolo aqui está com 9 centímetros de altura. E eu cortei o meu retângulo com 15. Por quê? Eu quero que tenha os 9. E aqui, gente, eu fiz 2 dobrinhas. Olha, uma dobrinha de 1,5 centímetro, mais uma dobrinha de 1,5 centímetro. E eu passo bem aqui a mão para ficar bem marcadinho, tá? E aí vai ficar assim. E essa parte, olha, se vocês verem aqui, está mais alto que o bolo. Por quê? Porque por cima do meu bolo, como eu tenho essa base, eu não preciso deixar só a fatia. Eu posso fazer uma decoração, que é o que vai dar um diferencial à minha fatia de bolo. E como a minha fatia, né, ela tem umidade, tem gordura por causa do recheio, eu plastifico a minha cartolina. Então, eu abro ela aqui, tá? Venho aqui com plástico filme, coloco aqui em cima da cartolina. Embalo, fica assim bem juntinho e eu vou cortar. Esse excesso aqui do plástico, você pode cortar aqui um pedaço, tá? Nas 2 extremidades. Vira pra cá o restante, né? Que é pra ficar bem certinho. E já vamos ter, então, uma embalagem plastificada com plástico filme, que pode entrar em contato com o alimento e vai ficar bem bonito e higiênico. E vou usar também o saquinho, tá? Eu tô usando esse daqui da Cromos, é um saquinho politransparente, né? Ele é como se fosse ele é um celofane, e a medida que eu estou usando aqui é 20 por 29. E pessoal, como eu disse para vocês, usando esse tipo de embalagem, eu posso decorar o bolo. Então, eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço, tá? Aqui eu tenho um chantilly que eu bati com chocolate em pó e um pouquinho de leite condensado. E eu não vou passar aqui uma camada grossa não, tá? É uma camada fina. Esse chantilly vai servir para grudar aqui os docinhos que eu vou pôr na decoração e também morango. Aqui, gente, eu bati 100 ml de chantilly, coloquei uma colher de chocolate em pó, tá? Para ele ficar assim bem escurinho, e uma colher de sopa de leite condensado. O chantilly tava gelado, né? Bati até ele ficar assim com uma consistência mesmo, né? Própria para decorarmos bolos. E eu não passei aqui no meu bolo todo, porque eu vou mostrar para vocês a outra maneira também de embalar a slice cake, quando nós não queremos usar essa embalagem que eu mostrei, tá? E eu tenho aqui, gente, uma caneca com água bem quente. Pra falar a verdade, a minha estava fervendo. Deixa eu colocar ela aqui no cantinho. E eu vou mergulhar a minha faca. Eu vou usar aqui uma faca sem serra. Vou deixar mergulhado aqui na água, porque a faca vai aquecer. Quando a faca já estiver aquecida, eu enxugo ela, tá? E vou cortar a minha fatia. Por que que eu aqueci? Porque aquecendo, gente, vai evitar que fique farelinhos de massa no recheio, deixando a minha fatia bem mais bonita, tá? E eu vou cortar ela aqui com cerca de 1,5 centímetro. E eu não venho passando a faca, só vou descendo, olha. Não fico movimentando a faca para os lados. Vou pegar aqui, então, a minha fatia. E olha, gente,
Que fatia linda! E vou colocar aqui na embalagem, tá? Então, essa parte aqui, onde eu tinha dobrado aqui no meio, vai servir aqui de fundo pra fatia. Aqui, gente, eu limpo a minha faca num guardanapo e vou umedecer novamente na água quente. Enxugo a faca e vamos cortar, então, mais uma fatia aqui. E mais uma fatia bem bonita aqui na minha mão. Vou colocar aqui na embalagem. Olha, gente, fica show, né? O saquinho que eu vou usar, que eu mostrei pra vocês, eu abro ele aqui na lateral, tá? E também aqui no fundo, deixando como se fosse, então ele fica assim, tá? Bem grande. Então ele fica assim aberto, fica aqui com o dobro do tamanho, né? Isso vai me facilitar na hora de embalar, tá? E se você não quiser usar o saquinho, pode até mesmo comprar a folha de celofane. Aqui eu coloco, então, a minha fatia na metade, tá? Do saquinho. E antes de embalar, eu fiz aqui, gente, brigadeiro de leite ninho. Se você não sabe fazer, aqui no canal já tem a receita. E na descrição do vídeo eu vou deixar o link onde você pode clicar para aprender a fazer. E eu vou pôr aqui em cima, olha, da minha fatia, 2 brigadeiros de leite ninho. E aqui desse outro lado, vou colocar um morango que já está higienizado, tá? Está sequinho, então vou colocar. E agora, gente, eu venho aqui, então, venho aqui com o plástico, pego a outra pontinha, ponho pra cá, tá? Vou dobrar aqui como se fosse um presentinho e vou virar para trás. E aqui atrás, coloco uma fitinha, tá? Um durex, para segurar as pontas. E aqui eu tenho, então, uma slice cake maravilhosa, tá? Bem embaladinha, com decoração na parte de cima, que fica show de bola. E aí você pode finalizar aqui, então, colocando uma etiqueta com o seu logotipo, o nome, né, da fatia, no caso aqui choconinho, e também a validade. A validade dessa fatia, gente, sem o morango, é de 5 dias em geladeira, tá? Ela também pode ser congelada por até 30 dias. Agora, se você colocar o moranguinho, então é para consumo no próprio dia. E, gente, olha só, fica muito linda, não é? E agora, gente, eu vou embalar uma para vocês verem quando eu não tenho essa base, tá? De cartolina, como eu faço para embalar. E nesse caso, gente, de eu não colocar a base, eu não posso colocar aqui uma cobertura ou uma decoração. Porque senão, na hora de embalar, até tudo bem. Mas na hora do cliente pegar a fatia para comer, ele vai abrir e o papel vai estar todo melado com a cobertura, não vai dar certo, tá? Então, aqui precisa cortar assim, olha, sem a cobertura. Eu deixei até uma partezinha aqui para vocês verem. Corto a fatia, ela fica assim bem linda. Vou colocar ela aqui. E aí é só embalar com o próprio saquinho, tá? Mesmo processo, faço aquele pacotinho. Junto as partes de trás, coloco um durex e a minha fatia está aqui. Bem bonita e bem caprichada. Olha a diferença aqui, né? Vou colocar aqui uma ao lado da outra para vocês terem noção, tá? Fica bem mais bonito assim, né, gente? Eu gosto mais assim, né? Com a cobertura, chama mais atenção, né? E eu embalei mais algumas fatias, deixei aqui embaladas e elas são um charme, né, gente? Fora que são assim super suculentas, sabe? Só de olhar já dá vontade de comer, não é? E eu deixei uma aqui sem embalar para vocês verem, tá? E quero mostrar aqui para vocês, olha, a cremosidade do recheio. Olha isso, gente. Pensa, é tudo de bom. O recheio de leite ninho, a mesma coisa, olha. Dá água na boca, não dá?
E a massa, gente, é super fofinha, tá bem molhadinha. É o conjunto aqui perfeito para uma slice cake. Vou cortar um pedacinho aqui. Unindo os dois recheios. Gente, é tudo de bom. Maravilhoso. E essa minha receita me rendeu 10 fatias, tá? E essas aqui que eu não coloquei a decoração em cima estão com 180 gramas. Já as fatias que eu coloquei o morango e os brigadeiros de leite ninho estão entre 200 e 210 gramas. Lembrando, gente, que para você comercializar é muito importante você fazer direitinho a sua precificação, tá? Vê aí na sua região quanto está em média, faça os seus cálculos para você poder ter lucro. Aqui na minha região, uma fatia dessa, assim, tá? Com a embalagem e com a cobertura, está em torno de R$15. E se não for para venda, gente, faz aí para os seus amigos e familiares que com certeza vão amar. E eu quero terminar o meu vídeo então por aqui, agradecendo muito a companhia de todos vocês. Foi um grande prazer. Fiquem todos com Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau!